Caro aluno, saudações! No segundo fórum, vamos falar sobre um olhar específico sobre o ser humano, e sobre o estudo de suas dimensões. O homem desperta a curiosidade desde os tempos mais antigos. Várias sociedades buscaram organizar e sistematizar normas e padrões de comportamento, que dessem conta de compreender o homem, tanto em sua individualidade quanto em seu grupo. Cerca do século VI a.C., na Grécia, um filósofo chamado Heráclito faz um alerta sobre o ser do homem. Sobre essa abertura em si, que se identifica com uma dimensão espiritual. No grego, ethos antropo daimon, significa que o homem mora na proximidade do Deus. Este ser representa nos estudos ontológicos a dimensão da abertura, da possibilidade e da autotranscendência. Protágoras, grande mestre sofista, do século V a.C., diz que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de toda a realidade. Ainda no século V a.C., Sócrates confia ao homem a capacidade de por si próprio indagar a respeito do conhecimento. As coisas então não estariam fora do homem, mas dentro de si. Todas as respostas e possibilidades estariam em si mesmo. O homem na Idade Média é concebido como uma criatura passível e necessitada da graça e da misericórdia de Deus. Na Idade Moderna, o homem é analisado sob a luz da ciência racionalista e empirista, objetivando o conhecimento do homem sobre o homem. A partir dessas concepções, adentramos em um estado de construções culturais e epistemológicas, que vem somar estruturas e montar o homem enquanto um todo orgânico, porém, fragmentado em partes para que pudesse ser bem compreendido e analisado. O mesmo aconteceu com a pedagogia, que durante toda a caminhada de desenvolvimento, ilustrou uma dimensão fragmentária ao seu problema de estudos, que é o próprio homem. A diferença entre a Grécia Antiga e o mundo moderno é que o homem na Grécia Antiga era visto como um todo, e na ciência moderna é visto como partes de um todo, e totalmente diferente da natureza. Esse rompimento entre o homem e a natureza é importante para relevar a importância do homem no cenário da política e do conhecimento. Mas, não é tão imprescindível para o problema do sentido da vida. Na busca por se conhecer, o homem perscruta o insondável e desvela coisas ocultas e desconhecidas. Mas, por outro lado, se esvazia de sentido, enquanto se aliena com os próprios conceitos que cria. Na sociedade atual, podemos encontrar vários conceitos que criam uma vida alienada e insatisfeita. Com isso, encontramos angústia e desespero. O homem sofre. Entre as lutas de superação, podemos falar sobre algumas tendências de humanização, de equidade, solidariedade, justiça e etc. Podemos voltar ao problema do ser do homem, ao invés de se dedicar ao estudo do conhecimento científico sobre o homem. Não que vamos destruir o conhecimento científico, mas aproximar o estudo científico de um outro olhar. Um olhar mais interativo e dinâmico. Nessa perspectiva, para falarmos do homem em si, precisamos ter um cuidado especial, e nos determos momentaneamente sobre suas dimensões. O homem é um ser biológico, pois é provido de corpo. O corpo tanto sente as sensações do mundo externo, quanto é sentido pelo mundo externo. O homem é um ser psicológico, porque é provido de uma capacidade intelectual, cognitiva. Ele pensa sobre o pensamento. Tem consciência de si. O homem é ainda um ser social, pois mora e interage em sociedade. Depende dos outros, e de suas relações para interagir e se sustentar enquanto homem. Para o psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, podemos ainda citar uma outra dimensão, a dimensão espiritual, também chamada de noética. Essa dimensão espiritual é a dimensão que estende e comporta as outras três dimensões. Entre essas quatro dimensões, biológica, psicológica, social e espiritual, poderíamos subclassificar outras várias. Mas, essas quatro dimensões são mais genéricas e importantes, para um momento. Assim, o homem se remonta como um ser multidimensional. Animando e nutrindo cada uma dessas dimensões, com a visão da totalidade do homem, podemos olhar para o ser do homem, e questionar a respeito do sentido da vida. Podemos evocar o ser do homem, e nutrir a transcendência.
É na verdade, um ato de ser convidado pela voz do ser do homem. Na realidade, é receber o seu convite, e se entregar à possibilidade da transcendência. Transcender procede à angústia. A angústia é um estágio anterior muito importante. No momento em que o ser do homem se encontra fechado nas possibilidades de sua existência, ele se angustia, sobressai, e evoca o chamado pela transcendência. Transcender é permitir a cura do ser do homem. É a luta pela busca de sentido. É a busca por um estádio melhor de vida. Um encontro do homem com novas possibilidades de existir. Ei! Meu querido aluno! Muito obrigado por mais esta etapa que passamos juntos. Fique na paz. Um forte abraço.